Fala, traders! Vamos para mais um diário de trades. Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você já não se inscreveu, já se inscreve para estar acompanhando as minhas operações. Sou Ronaldo Martins, day trader de mini índice e opero através da análise gráfica e price action. Tenho compartilhado as minhas operações e feito um fechamento de mercado diariamente. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais de mercado financeiro, já me segue e bora para a leitura. Bom, hoje eu realizei uma venda de 30 lotes. Aqui, mercado extremamente esticado. Tive dificuldade aqui em realizar a compra, apesar de ver padrões gráficos aqui bem assertivos. Eu acabei ficando na dúvida de ter sido só uma armadilha de segunda perna e acabei ficando de fora do movimento, apesar dele ter entregado aqui já nessa região. Aqui, vamos ver se consigo. Ó, uma forte pernada. Aqui já mostrou que teve pressão compradora no final do dia, mas acabou rejeitando a média de 200. Deixa eu apagar aqui. E estava num triângulo expandido. E aqui fiquei com receio de estar comprando alto nessa lateralidade. Essa aqui, lateralidade. A gente abriu no meio, né, do range. Ó, mercado lateral, não está em tendência, não está respeitando as médias. Quando que o mercado está lateral? Quando ele vai para cima das médias curtas, 9,20, bate numa 200, que é uma média mais forte, digamos que é o coração da tendência mais longa do dia, do day trade, né? E ele rejeitou e aqui ficou bagunçado, mercado flat. Aí a gente vai focar em operar padrões de reversões, padrões de lateralidade, muito cuidado com compras acima e vendas abaixo da região de lateralidade, porque diminui a taxa de acerto e a probabilidade. Estatisticamente, a probabilidade maior de resultado seria de 60% para padrões compradores no fundo da região. O que seria o fundo? A gente pode dividir em 3 partes. E aqui, parte inferior, uma probabilidade de 60% para padrões de compra e padrões de venda, com 60% na parte superior. Aqui fiquei na dúvida e acabei ficando de fora, apesar de ter dado um bom padrão comprador aqui. Ele deu um T-bar reverse, rompendo esse canal expandido. Ó, canal expandido esse aqui. Deixa eu dar uma limpada, ver se fica melhor de visualizar o padrão gráfico. Ó, aqui o range é menor e aqui o range é maior. Então ele vai abrindo, ele vai aumentando, vai fazendo um alargamento e aqui sinaliza uma forte pressão compradora. E o rompimento desse canal inicia o movimento de reversão do movimento desse canal de queda, porque ele não mostrou aceleração, ele mostrou fraqueza e aqui ele mostrou pressão compradora e aqui foi um gatilho para iniciar o rompimento desse canal, que inicia a reversão do movimento. Só que aí, alto numa lateralidade, acabei ficando na dúvida e fiquei de fora. Mas aqui foi um bom gatilho, dentro do meu operacional. Acabei hesitando, fiquei de fora, o mercado foi forte para cima. Mas faz parte, a gente não vai pegar todos os movimentos. E sempre procurando uma matemática ideal para estar entrando com a melhor taxa de acerto. Aqui teve mais uma comprinha. Olha, ele rompeu um topo anterior. Esse topinho rompeu esse topo, confirmou, né? Ele violou o topo e fechou acima dele, confirmou o rompimento. Aqui ele fez uma acumulação que seria um pullback pós-rompimento. E aqui deu mais uma compra. Nessa barra, poderia entrar no rompimento ou aguardava fechar a barra. Ele não confirmou, ele foi confirmar na próxima. E aqui seria uma boa entrada também,
fiquei de fora, mercado esticado, ele não encostou na 9, fiquei na dúvida. Mas aqui já tínhamos a 9 rompendo a 200. Já sinaliza que o movimento estava bem forte. Então uma entrada aqui acima seria muito boa. Mas aqui VWAP do dia anterior, mesmo contexto está alto numa lateralidade, mas ele estava forte. Olha aqui esse breakout. Só que um movimento desse pode fazer o pullback. O que é o pullback? Pullback é um movimento de retorno para armar um pivô de alta. Pullback, quando a gente tem um movimento de rompimento forte, pullback é nada mais que uma realização dos compradores, nesse caso. O comprador realiza e aí o preço acaba fazendo uma correção. O comprador vai aproveitar algum ponto de suporte, ou a média de 200, ou as médias curtas, 9, 20, VWAP, algum ponto para estar recomprando e comprando mais barato. E aí gera um movimento de pullback. E aí eu fiquei na dúvida, por isso que eu fiquei de fora do movimento. Porque meu stop é curto, eu só tenho uma operação e eu preferi não arriscar, não deixar um stop longo. Aí agora não apaga aqui. Aqui. Oh, porcaria. Aí. Eu preferi ficar de fora. Porque ele poderia ter feito um pullback. E aí ia me tirar da operação. Ó. Faz um pullback na 200, 270 pontos. Eu tinha saído fora, o mercado me tira. Aqui seria uma entrada mais ideal dentro do meu operacional. Eu aguardei ele buscar o topo do canal de baixo. Mesmo canal. Esse canal que eu venho acompanhando desde o dia anterior. Desde o dia 27. Ele estava alto. E aqui eu aguardei um movimento de reversão. Uma exaustão, ele estava bem esticado. E o mercado nem sempre ele vai andar em linha reta. E normalmente nessas regiões ele vai gerar padrões que indicam que o movimento enfraqueceu e que o vendedor está realizando a posição. Por exemplo, uma divergência no IFR, o índice de força relativo. E aqui foi o gatilho para venda. Uma entrada na falha da... E aqui ele gerou uma divergência no IFR. Aqui, topos descendentes. O que é divergência? Aqui no IFR, índice de força relativo. Ele chega nessa região sobrecomprado. Sobrecomprado é quando ele está na região de 80. E sobrevendido quando está na região de 20. E aqui ele gerou topos ascendentes no preço, nessa determinada região de topo. E aqui eu entrei na falha da média 9. Ele toca na 9, fecha na mínima e eu entro abaixo dela. Pode ver que aqui ele toca na 9, mas a barra não vem abaixo da 9. Então ele deu continuidade no movimento. Aqui ele toca na 9 e não vem abaixo da 9. Aqui ele nem toca na 9, que está com uma pressão forte. Ele rompe a média de 500, mesmo alto nesse triângulo expandido. Eu aguardei aqui, ver se ele ia rejeitar essa média de 500 aqui, falhar na região, no topo desse triângulo expandido. Também tínhamos a retração aqui de Fibo, macro, do dia anterior. Estava numa região de 50, aqui ele buscou a região de 7,5. Chegou a buscar a região de 7,5. Tínhamos também a projeção de 100%. Olha ali a projeção de 100% desse canal. O canal, quando ele inicia uma reversão, a gente pode trabalhar com a amplitude do fundo do canal com o topo do canal. E foi onde ele segurou, alvo de 100%. Eu aguardei o primeiro alvo de Fibo,
Ele deu uma realizada, pode ver que ele veio fazer um pullback na 9 e foi gerar a reversão lá no alvo de 100%, com topo do canal de baixa. E aqui mais um canal expandido micro. Vou dar um zoom aqui para ficar fácil de visualizar. Ó, ele vai gerando correções mais profundas. Ele rompeu, e aqui ele já faz uma correção de 300 pontos. Aqui ele rompe 200. Aqui só pullback curto. Ó, só a correção leve. Ó, correção de 150 pontos, 140. Aqui ele já começa uma amplitude maior, abrindo o canal, fazendo um range mais amplo, sinalizando que ele estava querendo iniciar uma reversão ou entrar para um mercado lateral. E nessa região foi o meu gatilho. Uma entrada bem técnica. Essa entrada foi uma entrada muito boa, devido ao gatilho, que a barra fechou na mínima. E aqui logo depois veio mais uma entradinha, que ele armou um pivô, né? Aqui, primeira puxada, pullback. Ele faz o pullback da queda, quando a gente tem um movimento de queda, ele vai fazer o pullback na compra. Veio fazer o reteste pós rompimento dessa LTA, né, do canal. Aqui é um canal, a LTA a gente traça pelos fundos. A LTA, para quem não sabe, é uma linha de tendência de alta. O que é uma linha de tendência de alta? A gente pega os fundos ascendentes e vai traçar uma linha. E o canal a gente marca pelo topo. Então aqui, juntando os dois, a gente forma um canal. E só por baixo é uma linha de tendência de alta. E a linha de tendência de baixa a gente traça pelos topos. A gente pega os topos descendentes. E aí temos uma LTB. E aqui, pelos fundos descendentes, a gente forma com as duas, a LTB e a outra linha, a gente forma um canal de baixa. E aqui ele armou um pivô de baixa. Deixa eu trocar essa cor aqui que tá. Ele armou um pivô de baixa, ancorado nessa micro LTA. E aqui também deu um gatilho, com um T-bar reverso. Aqui na inversão da 9 com a 20, ele deu mais um T-bar reverso. Para quem não sabe o que é um T-bar reverso, são duas barras. Essas duas. São dois corpos, um de alta e um inicia a reversão. O Al Brooks chama de T-bar reversal, que são duas barras de reversão. E o Oliver Velez chama de Bear 180, que seria um urso, né, no caso da venda. Um urso de 180, que o urso, quem trabalha na venda são os ursos, e quem trabalha na compra são os touros. E aí, para compra, seria um Bull 180. E aí, resumindo, o Al Brooks deixou como T-bar reversal os dois padrões, tanto para compra quanto para venda. E aqui ele veio fazer uma rejeição, né, desse fundo. Deixa eu tirar um pouco aqui que está muita linha e fica difícil de visualizar. Aqui tínhamos um canal expandido, né, micro. E aqui ele rompeu o fundo do canal.
rompeu o fundo do canal, confirmou, né? Violou o fundo, aqui ele violou, mas fechou acima, com o risco de fazer um novo pullback, com um topo mais baixo, ou renovar topo, né? Porque estava na região da média 20 e a 9 ainda estava por cima. Então aqui ele poderia falhar o movimento e dar uma continuidade na alta, porque ele violou, mas não confirmou. Aqui ele confirmou o rompimento. Fechou, a barra fechou abaixo do fundo do canal e aqui ele fez um reteste, um pullback pós-rompimento para um movimento de baixa. E aqui no two-bar reversal fechou na mínima. Uma barra, quando ela fecha na mínima, ela mostra urgência no movimento, assim como essa aqui. Mostrou uma urgência do vendedor e um domínio do vendedor naquela barra, porque eles conseguem fechar a barra na mínima. Então o comprador não consegue gerar uma rejeição, assim como esse pavio. O comprador não tem presença e mostra que o vendedor está mais dominante na barra. E aqui gerou um bom gatilho, deu continuidade no movimento. Poderia trabalhar com a projeção desse canal, assim como esse canal mais amplo. Eu trabalhei com amplitude. A gente pode trabalhar com amplitude mais micros, de movimentos micros. Primeiro alvo de Fibo, segundo alvo de Fibo. Para quem entrou lá onde eu entrei, 760 pontos. Terceiro alvo de Fibo, foi próximo onde ele acumulou. 1.100 pontos. Ou trabalharia com a retração da pernada de alta. Deixa eu inverter aqui. Aqui a gente vai pegar o fundo desse movimento de alta e o topo do movimento. Deixa eu inverter aqui. Propriedades, inverter. Aqui poderia trabalhar com a retração de 1.8, realizar na região de 50%. E assim que o preço vai, como que a gente conduz esse movimento, né? A gente pode conduzir pela média 9, aqui a gente já visualizou, eu não consigo segurar uma posição. Vai conduzindo conforme tu vai fazendo a leitura. Aqui a gente tem a 9 já invertida por baixo da 20, já mostrando que o movimento no 2 minutos já inverteu. O preço já confirmou o rompimento. Ele chegou na região de 50. Deu alguma barra compradora? Pode proteger no barra ou protegendo pela 9. Não deu barra compradora. Segura a posição. Bota no 0 a 0. Encurta stop. Se entrou lá, protege num topo mais baixo. E vai fazendo a condução do movimento. Ele chegou na região de 61.8. Deu barra compradora? Não. Rompeu. Aqui deu uma barra compradora. Protege ou pela 9 ou estopa na barra. Aqui deu um padrão de compra, multibar reverso. Foi um bom padrão? É um padrão com uma taxa de acerto alta. Mas o contexto que a gente chegou aqui foi de uma forte tendência de baixa. Ele não tinha tocado nem na 9, fazia algumas barras. Aqui na inversão ele mal tocou na 9, então ele estava muito forte. Então o risco de tu tomar um stop e uma violinada é grande. Tu está operando contra um canal estreito. Isso aqui se chama canal estreito, ou breakout. Que ele tem uma forte pressão vendedora e não tem nenhuma barra sobrepondo. As barras não vão acima de nenhuma barra. Ó, uma barra, a máxima da barra não viola a barra anterior. Ele só vai renovando fundo e fechando. Aqui ele já fez um pullback. O que seria o pullback? Uma barra que vem acima do topo da barra anterior, no caso do movimento de baixa. No caso do movimento de alta, aqui ele fez pullback, ó. Ele veio abaixo da barra anterior. Aqui essa barra veio abaixo da barra anterior, ó. Ela violou. Aqui, ó, foi gerando fundos,
sem violar o fundo anterior. Aqui ele veio abaixo da barra anterior, fez um primeiro pullback. E assim é o contexto de ciclo, né? Vamos ver. Aqui deu mais uma vendinha, o T-Bar Reversal. Já tínhamos a 20 e a 9 trabalhando por baixo do ajuste, trabalhando por baixo da média de 200. Aqui a gente já mudou para um movimento mais amplo de baixa, já mudou a tendência totalmente. Aqui não iniciou um pullback, ele rompeu, né, a média de 200, já mudou o ciclo do dia para uma tendência de baixa. Aqui seria uma tendência de baixa dentro de uma lateralidade. Big up, big down, grande confusão. E aqui ele já mudou o contexto, ele se manteve abaixo da 200, não iniciou, mesmo com o T-Bar Reversal forte aqui, ele não iniciou um pullback amplo, ele se manteve forte, então o vendedor está dominante, o comprador não conseguiu levar o preço, e aqui gerou uma venda. O T-Bar Reversal aqui pagou 400 pontos, novamente aqui ele já fez um pivôzinho, um topo duplo, né? Primeiro topo e segundo topo, e aqui ele arma mais um pivô de baixa, estopando o comprador. Quando ele vem abaixo dessa barra forte, ele aciona o stop dos compradores que estavam tentando iniciar um movimento de reversão e acaba acelerando o movimento. Deixa eu apagar esse aqui. Aqui, como ele já está abaixo na lateralidade e não tem muitos pontos para a gente estar traçando uma amplitude, a gente pode trabalhar com uma amplitude mais micro, desse micro pivô. A gente vai trabalhar com o primeiro alvo, que seria a amplitude dessa primeira pernada. Ele pegou o primeiro alvo e aqui não chegou a buscar. Ele não estopou o movimento, continuou no movimento de baixa, chegou a buscar alvo de 100%, 400 e aqui 490. Chegou a buscar terceiro alvo do pivô. Aqui 600, 700. É uma operação mais difícil, porque ela é bem extensa, né? Ficou 2 horas aqui, 2 horas e 20 posicionado, mas tu faz uma condução por topos, tu consegue te manter na operação. Aí vai do operacional, se tu vai trabalhar com operações mais curtas. Aqui ele já estopou a média, poderia ter iniciado uma reversão. Tínhamos uma divergência. Vou tirar um pouco o zoom. Ó, a divergência no FE. Fundos ascendentes e aqui fundos descendentes. Aqui foi um gatilho para uma compra. Não evoluiu, ele falhou na média de 50, não conseguiu renovar topo. Acabou gerando aqui um T-Bar Reverso. E aqui, falhando a média 20 e a 9, já poderia estopar, né? Porque aqui ele não conseguiu uma pressão compradora. Ou deixaria o stop na mínima, aguardaria esse pullback para ver como ele ia reagir na retração. Aqui, deixa eu dar um zoom. Entrei na operação, como que eu vou saber se ela vai dar continuidade ou não? Eu antecipei o movimento antes da 9 passar por cima da 20. Entrei aqui, o mercado rejeitou a 50, bateu aqui na 20, ó, a 20 já por baixo, bateu na 20, poderia estopar abaixo dessa barra, ou aguardaria a retração, aqui ele veio no 61.8, rejeitou, tentou armar aqui uma compra, mas aqui a gente já tinha uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 barras de baixa, 6 barras de baixa, e aqui barras fortes, mas com presença de vendedor, e o contexto aqui já trabalhando abaixo da 200, favoreceu essa pernada de baixa,
já protegeria aqui, anteciparia o stop, porque aqui ele já armou um pivô de baixo. Se ele bateu na retração de 1.8, não levou, o stop já protege para cá, tira daqui, já protege para esse fundo, porque aqui a gente já tinha 9 já trabalhando por baixo da 20. E aí não tem mais o que fazer, é estopar e aguardar uma nova entrada. Que veio aqui, ó, tipo barra reversa, já num contexto de pivô de baixo. Ó, fundos descendentes, topos descendentes, desculpa. Ó, topo, topo, média 9, trabalhando por baixo da 20. Poderia aguardar uma segunda entrada ou entrar no rompimento. Ó, ele foi violar só nessa barra aqui. Foi confirmar, né, o rompimento. Por enquanto aqui ele estava só violando e voltando a fazer pullback. Estava fraco, porque a gente já estava tarde, já numa tendência de baixa. Um horário aí que o mercado já inicia reversões. Perto de fechamento do mercado asiático já diminui a liquidez. E aí o mercado pode observar que esse horário de meio-dia, já começa movimentos de reversões. Né? Vamos ver aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Essas foram as operações que eu visualizei. Aqui já estava um movimento já baixo na lateralidade. Por que baixo na lateralidade? Se tu está na tendência, tu pode conduzir pela média. Mas aqui já fica arriscado. Porque a gente está vendendo, ó, vender fundo. Com o risco do mercado fazer uma correção profunda. O risco dele rejeitar essa região. Aqui ele teve uma forte compra. Aqui teve uma forte compra. O risco dele, ó, 1, 2, 3. Ó, já foi formando cunha. O risco dele iniciar um pullback aqui, uma reversão mais ampla, era grande. Ó, aqui ele iniciou um pouco, ó. Acabou ficando lateral, não desenvolveu. E aí já fica mais difícil de operar. É isso aí, pessoal. Essa foi a minha leitura de hoje. Espero que tenha gostado. Tenho entregado praticamente todo o meu operacional de forma gratuita. E você que tem acompanhado, novo inscrito no canal, compartilha, deixa um like para estar me auxiliando a desenvolver mais material e estar compartilhando com vocês. Se gostou, deixa um like e se inscreva. Tamo junto.